Se não tem, eu gostaria de chamar o Marcos. Com muita alegria no coração que eu faço isso nessa manhã. De saber que eu saí de casa e vou ouvir o Marcos, que é uma bênção. Há pouco tempo na igreja já me abençoem muito, ele e a sua esposa. Você pode estender as suas mãos para cá e orar para que Deus use a vida do Marcos? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós sabemos que um homem pode produzir estando nervoso, estando preocupado, estando aflito com alguma coisa, mas sem o Senhor nós não produziremos nada. Então que a tua presença, que o teu Espírito Santo possa estar sobre a vida do Marcos, usando ele para falar ao coração da tua igreja, usando ele, Deus, para trabalhar áreas no coração e no caráter do teu povo que o Senhor deseja trabalhar nessa noite. Que o teu Espírito esteja livre entre nós para operar aquilo que apenas ele é capaz de fazer. Em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Queridos, antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está sendo abençoado por essa série de mensagens que o pastor está pregando nesses últimos tempos, sobre a questão dos quando os problemas aparecem? Quem está sendo abençoado? Que bom ouvir isso. Semana passada, um tempo atrás, eu estava passando por uma dificuldade, um problema na minha vida, e semana passada, ouvindo a pregação do pastor, aquela pregação foi muito impactante na minha vida, e eu acabei refletindo ela a semana inteira e vendo como que Deus age na nossa vida. E tem hora que você para e você fala assim, nossa, não é que o Espírito Santo fala mesmo conosco? É nós que somos incrédulos muitas vezes, é nós que somos duros de coração e acabamos não deixando Deus entrar e Deus agir na nossa vida. E o desejo do meu coração nessa manhã é que Deus fale ao seu coração da mesma forma que Ele falou ao meu coração na semana passada. Amém? Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia, por favor, em Ruth, capítulo 1, do verso 11 até o verso 18, nós vamos ler. O tema da nossa lição hoje é o luto e a pobreza de Ruth. Vamos estudar um pouco sobre a história, sobre o livro de Ruth, e ver como que esses personagens podem nos ajudar a termos mais firmezas no momento da dificuldade, no momento que os problemas aparecem. Ruth, capítulo 1, do verso 11 até o verso 18. Amém? Todos acharam? Diz assim o texto. Mas Noemi disse, voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá também com ela. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento ao Senhor? Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Somos gratos, Senhor, porque nós temos a liberdade de estar aqui nesta manhã, de ouvir a Tua voz e de ser abençoado pelo Senhor. Pai, que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre a nossa vida nesta noite, nesta manhã, e que o Senhor possa ministrar, Senhor, a Tua presença em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, se você conhece o livro de Ruth, se você já leu o livro de Ruth, e você conhece a história, você sabe que no início do livro vai contar a história de uma família, que era um casal com 2 filhos homens, que moravam em Belém de Judá. E em determinado momento, naquela região, se instala uma fome, e essa família precisa sair de Belém de Judá e ir para uma cidade chamada Moabe. E naquela cidade, a família começa a prosperar novamente, começa a plantar, começa a colher, a família começa a crescer, porque os 2 filhos se casam com mulheres daquela região, mulheres moabitas, e eles começam a viver uma vida boa, uma vida agradável a eles. Só que em determinado momento também da história dessa família, acontece uma tragédia.
e os 3 homens daquela família acabam morrendo, acabam falecendo. E novamente aquela família vai passar por um outro tipo de problema, novamente aquela família vai passar por fome, novamente aquela família vai passar por pobreza, e novamente aquela família vai estar enfrentando uma crise dentro da sua família, dentro da sua casa. E nós vemos, a história nos conta, o livro nos conta, que a família fica constituída então por 3 mulheres. 3 mulheres sem maridos, vivendo em uma sociedade que a mulher não tinha muito valor, não era muito valorizada, vivendo em uma sociedade onde o papel do homem era suprir a necessidade da sua família, era suprir a necessidade da sua casa. Então aquelas 3 mulheres estão em uma situação muito delicada naquele momento. E o que acontece? O texto que nós lemos nos mostra o momento que Noemi decide voltar para Belém, voltar para o seu povo. Só que em determinado momento ela para e ela fala para suas noras, fala assim, olha, vocês não precisam me seguir, voltem para a casa dos seus pais, voltem para o seu povo, voltem para a sua terra, porque eu estou amargurada e eu vou voltar para Belém, só que vocês não precisam me seguir. Vocês podem voltar, vocês são livres agora para voltar para sua casa e continuar a vida comum, continuar vivendo normal, vocês podem casar novamente, ter filho, constituir família. E nós vemos no texto que com muita tristeza, depois de muito choro, uma das noras de Noemi aceita. Orfa aceita essa proposta e volta para a casa dos seus pais. Só que Ruth não. Ruth escolhe um caminho diferente. Ruth decide continuar com Noemi, Ruth decide ir até onde Noemi for, Ruth decide continuar a caminhada junto com Noemi. E nessa manhã, eu queria ver com vocês o que estava por trás da escolha de Ruth. Leia comigo novamente o verso 16 e 17, quando Ruth responde para Noemi. Porém, Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. E o que está por trás dessa escolha de Ruth? O que será que estava por trás dessa escolha de continuar seguindo, de escolher não voltar para a casa dos seus pais e enfrentar uma dificuldade, porque ela sabia que ela ia enfrentar uma dificuldade muito grande, indo para uma terra desconhecida, indo para uma terra que ela ia ser estrangeira, indo para uma terra que ninguém olharia para ela e daria abrigo para ela. Ela não tinha nenhuma esperança de que chegando em Belém a vida dela ia melhorar. Ela não tinha nenhuma esperança de que chegando em Belém ela conseguiria arrumar um emprego, ou conseguiria arrumar uma casa, alguma coisa desse tipo, para a vida dela começar a prosperar novamente. Não, ela sabia que chegando em Belém ela teria muitos problemas, muito mais do que se ela tivesse voltado para a casa dos seus pais, onde ela teria uma casa, onde ela teria comida, onde ela teria um abrigo, onde ela não seria desprezada pela sociedade. E o que está por trás então dessa escolha de Ruth? Vamos lá, primeiro, ela escolhe um caminho diferente da sua cunhada. Nós vemos no texto que Orfa, então, escolhe voltar para a casa de seus pais. E, queridos, vamos analisar o texto. 3 mulheres viúvas, em uma sociedade, como eu falei, que a mulher não é valorizada, não tinha muito valor, onde o homem era o cabeça da casa e por causa dele a mulher tinha valor na sociedade. Uma mulher sozinha, solteira, não tinha valor nenhum na sociedade. 3 mulheres sozinhas, uma delas decide voltar para o seu povo e as outras 2 é estrangeira. O caminho mais fácil e o caminho mais lógico daquelas 2 mulheres moabitas era voltar para a casa dos seus pais. E nós não podemos criticar de forma nenhuma a atitude de Orfa, porque ela entendia que ela não tinha nada lá em Belém. Ela entendia que Noemi não podia dar nenhuma esperança de uma vida melhor para ela naquele lugar. Então ela decide voltar, porque ela sabia que ela era nova, que ela podia casar novamente, que ela podia ter filhos, que ela podia constituir família. Ela não ia estragar a sua vida inteira, o restante da sua vida, atrás de uma mulher que já estava quase à beira da morte, porque o texto nos mostra que Noemi já era velha, já era uma mulher de idade. Para que ela ia sair da sua terra para voltar para uma terra de estrangeiros, sem esperança de chegar lá e ter uma vida melhor? Orfa então escolhe Orfa escolhe então o caminho mais fácil a se seguir. Só que Ruth não. Ruth escolhe de forma diferente. Ruth tem uma visão diferente. E, queridos, entenda, nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho. E isso é verdade para nós.
porque muitas vezes Deus te leva por caminhos difíceis para que Ele cumpra o propósito dEle na sua vida. Muitas vezes, como cristão, nós vamos passar por dificuldades, por lutas, que Deus nos coloca nesse caminho para que o propósito de Deus venha se cumprir na nossa vida. Quantos de nós já passamos por problemas, por situações em que essas situações nos fazem crescer espiritualmente ou socialmente, ou qualquer uma dessas áreas? Nós passamos por isso. Nós passamos por lutas que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir como pessoa, como cristão, como maridos, como esposas. Então nós precisamos de lutas e muitas vezes o caminho mais fácil nem sempre é o caminho melhor e nem sempre é o caminho que Deus quer que você siga. Nós não podemos escolher aquilo que é mais fácil, nós precisamos escolher aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos escolher aquilo que agrada ao Pai. E pensando no melhor caminho, qual é o nosso melhor caminho? Jesus Cristo. Jesus é o nosso melhor caminho, e eu diria mais, Jesus não é o nosso melhor caminho, Ele é o nosso único caminho. Jesus é o único caminho que nós podemos seguir e tendo certeza que nós vamos agradar a Deus. Caso contrário, qualquer outro atalho da nossa vida, qualquer outro caminho fácil que nós escolhemos, nós acabamos desagradando a Deus. Não existem atalhos para agradar a Deus, é somente um caminho, e esse caminho somente é Jesus. Nós temos um caminho para seguir. Amém? Então, Ruth não escolhe o caminho mais fácil, assim como sua cunhada. Ruth escolhe o caminho melhor, o caminho verdadeiro, que era seguir a sua sogra e agradar a Deus fazendo isso. Amém? Segundo, ela toma uma importante decisão com pouca idade. Não dá para ter certeza de quantos anos Ruth tinha. O que dá para entender com o texto é que ela era uma mulher jovem. Alguns escritores dizem, alguns comentaristas dizem que ela tinha cerca de 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, uma coisa assim. Só que mesmo com pouca idade, ela tinha maturidade o suficiente para entender o seu propósito. Mesmo com pouca idade, ela tinha ideais em sua vida, ela tinha metas em sua vida e ela tinha propósitos em sua vida. E mesmo com pouca idade, ela sabia o que ela estava enfrentando e o que ela ia enfrentar lá em Belém, mas ela tinha maturidade para não fugir desses problemas. E querida, eu queria te perguntar nessa manhã, pelo que você tem lutado na sua vida? Quais são os ideais da sua vida? Quais são os propósitos e a meta da sua vida que você tem lutado? Você percebe que muitas vezes nós temos brigado e lutado por coisas tão pequenas, coisas tão insignificantes, e as coisas que realmente importam nós temos deixado de lado e fugido dos problemas? Por exemplo, nós brigamos tanto por política na internet, brigamos tanto por futebol ou por qualquer outra coisa na internet, arrumamos briga e arrumamos argumentos e dedicamos tempo por causa dessas coisas, mas quando se diz respeito à nossa família, muitas vezes nós estamos fugindo dos problemas. Nós não estamos gastando tempo em cuidar dos nossos filhos, nós não estamos gastando tempo em dedicar um melhor relacionamento entre marido e mulher, nós não estamos lutando realmente as nossas lutas que Deus coloca para nós lutarmos. Um cristão não pode ser apático e achar que tem que ser tranquilo e não entrar em batalha nenhuma. Nós temos que ser, sim, pacificadores, mas nós precisamos lutar em momentos certos, pelas causas certas. E a nossa família é uma das lutas que nós precisamos lutar. Algumas batalhas nas nossas vidas, nós precisamos entrar de corpo e alma, nós precisamos ir a fundo e entender que nós somos protegidos pelo Senhor, e nós precisamos batalhar por aquilo que realmente importa em nossas vidas. Foi o que Ruth fez. Ruth sabia o que ela estava fazendo, Ruth sabia o que ela ia enfrentar, mas mesmo assim ela continuou, ela batalhou, e no momento da nossa dificuldade, se nós temos alguma meta, se nós temos alguma visão, algum propósito na nossa vida, no momento que a dificuldade vem, nós não somos tão abalados por ela, porque nós estamos com os nossos olhos fitos na nossa meta, estamos com os nossos olhos fitados no nosso objetivo, no nosso propósito. Por isso nós precisamos ter propósitos em nossas vidas. E se seu propósito é agradar a Deus, continue olhando para o Senhor e continue agradando a Deus. Amém? Falando sobre isso, eu lembro de Pedro. Pedro, quando estava andando sobre as águas, olhando para Jesus, você que lê o texto, você sabe, ele olhando para Jesus, ele andava sobre as águas e não afundava. No momento que ele tira os olhos de Jesus, ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para as águas, ele começa a pensar logicamente que aquilo era impossível de se fazer, de andar sobre as águas, o que acontece com ele? Ele afunda. Então nós precisamos colocar os nossos olhos fitos nas nossas metas, fitos em Jesus, fitos naquilo que nós precisamos alcançar. E é somente assim, quando vir a dificuldade, porque infelizmente ela vai vir,
não é uma ameaça, mas a dificuldade vai aparecer na nossa vida. Quando acontece isso, nós conseguimos passar por essa luta, passar por essa dificuldade, sem perder a nossa fé e sem desanimar no nosso cristianismo. Amém? E o terceiro motivo da escolha de Ruth é que ela escolhe o Deus de Israel. E aqui nós temos uma das frases mais marcantes no livro de Ruth, que ela diz assim no versículo 16, somente um pedacinho: o seu Deus é o meu Deus. E aqui nós temos que compreender que a escolha de Ruth não é simplesmente uma escolha social, não é simplesmente uma escolha sentimental. A escolha de Ruth é também uma escolha espiritual. Se você está com o seu livro aberto em Ruth, sua Bíblia aberta em Ruth, vire a folha aí no capítulo 2, do verso 11 ao verso 12. Em uma conversa de Boaz com Ruth, Boaz vai dizer o seguinte para Ruth: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu o marido, sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. O texto nos mostra que Ruth veio buscar esconderijo, veio buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. É uma escolha espiritual. Só que presta atenção, uma mulher que era de outro povo, uma mulher que não conhecia o Senhor, no momento da dificuldade, no momento da luta, ela veio buscar refúgio aonde? Debaixo das asas do Senhor. Aonde eu e você estamos buscando refúgio no momento da nossa dificuldade? Ela não conhecia o Senhor, ela era de outro povo, ela tinha outros deuses, uma outra cultura. Nós que somos o povo de Deus, nós que conhecemos ao Senhor, aonde nós temos buscado refúgio no momento da nossa dificuldade? Porque enquanto as dificuldades vêm, nós precisamos entender que Deus é refúgio, Deus é esconderijo. E se você ler Salmos, você vai ver que em várias passagens de Salmos, o salmista vai dizer que Deus é o esconderijo, Deus é refúgio, Deus é cidade forte, Deus é tudo para nós, Deus é nosso abrigo. E nós precisamos buscar refúgio no momento da dificuldade no Senhor. E não no nosso serviço, não na nossa finança, não na nossa família. É claro que nós precisamos buscar também na nossa família um conforto e tudo mais. Mas primeiramente nós precisamos buscar refúgio no Senhor. É isso que Ruth fez. É isso que Ruth nos dá o exemplo, busque refúgio debaixo das asas do Senhor. Olha comigo que Salmos, não precisa abrir, Salmo 7, verso 1 diz assim: Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. E como eu falei, o salmista vai sempre falar que Deus é refúgio, Deus é aquele que livra ele no momento de dificuldade, e nós precisamos aprender, tomar posse dessas mensagens, dessas palavras de Salmos, porque quando as dificuldades vêm, nós precisamos correr e colocar o nosso coração debaixo das mãos do Senhor. Amém? Abre em Isaías 25, verso 4. Olha o que o profeta Isaías nos diz sobre refúgio. Isaías 25, verso 4. Amém? Diz assim: tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro. Deus é refúgio para os pobres, Ele é refúgio para o necessitado em suas aflições. Todos nós passamos por aflições e todos nós, uma hora ou outra, vamos ser necessitados de um refúgio da parte do Senhor. Todos nós, uma hora ou outra, vamos passar por dificuldades que nós vamos olhar e nós não temos, logicamente, nós não vamos ver saída, nós não vamos ver por onde passar, por onde resolver esse problema. Nesse momento, corra para os braços do Senhor. Somente Ele pode dar o alívio, somente Ele pode te proporcionar refúgio o suficiente para você continuar a sua caminhada sem sofrer danos permanentes, digamos assim. Porque muitas pessoas passam por lutas e parece que os danos que elas sofrem, elas ficam deitadas e nunca mais conseguem retornar, nunca mais conseguem voltar ao que ela era. Pessoas que vocês devem conhecer, pessoas que
tinha uma vida cristã, até você olhava assim, você falava assim, nossa, como que aquela pessoa é crente, como que aquela pessoa é firme na presença de Deus. Só que depois de um problema, depois de uma dificuldade, essa pessoa cai e essa pessoa nunca mais volta a ser como ela era antes. Ela pode até continuar na presença de Deus, mas ela nunca mais volta a ser o que ela era antes. E nós precisamos buscar Deus no momento que as dificuldades vêm, porque somente através de Deus nós conseguimos passar pelas aflições. Amém? Bom, e quais são as consequências da escolha de Ruth? Será que a escolha de Ruth em decidir ir com Noemi para a terra de Belém de Judá, será que teve algumas consequências, tanto para ela quanto para Noemi? Vamos ver então quais são as consequências. Primeiro, ambas, Noemi e Ruth, tiveram um apoio e o encorajamento mútuo. Vamos lembrar do texto. Orfa volta, e Noemi, já no próprio texto que nós lemos, fala que ela era amargurada, certo? Você imagina se Ruth tivesse escolhido também o caminho mais fácil, tivesse voltado para a casa dos seus pais, e Noemi tivesse chegado em Belém sozinha? Se Noemi, com Ruth, já estava passando por quase que uma depressão profunda, imagina se ela tivesse chegado sozinha, se ela tivesse tido que morar sozinha, e ela tivesse que resolver os problemas sozinhos, imagina a depressão que Ruth não ia estar passando, imagina a luta que que Noemi não ia estar passando. Mas a Ruth foi muito mais do que uma nora para Noemi. Ruth foi uma amiga verdadeira para Noemi, e ela encorajou Noemi a continuar a batalha, e ela dava apoio para Noemi no momento da dificuldade. E nós, como cristãos, nós precisamos valorizar as amizades verdadeiras. Quantos de vocês têm amigos? Não, quantos de vocês têm conhecidos? E quantos de vocês têm amigos? E amigos verdadeiros, aqueles amigos que você sabe que você pode contar. Aquele que você sabe que no momento da dificuldade, ele vai estar com você, e ele vai te dar uma palavra, ele vai te dar um encorajamento, ou ele vai rir no momento da sua alegria, ou ele vai chorar com você no momento da sua tristeza. Nós precisamos ter esse tipo de amizade, queridos. Nós precisamos valorizar as amizades verdadeiras, porque nós precisamos muito mais do que pessoas que nos bajulam, pessoas que estão conosco somente no momento de alegria. Nós precisamos de pessoas que estão conosco no momento de tristeza, que nos ajudam e nos colocam para frente no momento que nós estamos querendo desanimar, porque todos nós passamos por esses momentos, e com a amizade verdadeira do nosso lado, eu tenho certeza que você vai conseguir ir muito mais a fundo, muito mais além daquilo que você conseguiria se você estivesse sozinho. Então, valorize as amizades verdadeiras. Ruth foi muito mais do que uma nora. Ruth foi uma amiga verdadeira, encorajando, chorando junto e ajudando, impulsionando Noemi no momento daquele luto, no momento daquela tristeza. Porque se Ruth estava triste porque tinha perdido o marido, Noemi, que tinha perdido um marido e os 2 filhos, Noemi devia estar muito pior do que Ruth. Por isso que ela fala que ela era uma mulher amargurada. E a amargura dela era muito maior do que a amargura das outras 2 noras. Certo? Então, a segunda consequência da escolha de Ruth é que ambas foram abençoadas por Deus, tendo Ruth indo parar no campo de Boaz, elegível para ser parente remidor. E aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus dirige todas as coisas? Que na providência divina, Deus dirige todas as coisas? Se você acredita nisso, você não pode acreditar em coincidências. Você não pode acreditar numa força superior do cosmos que rege a vida de algumas pessoas. Se você acredita realmente que Deus é soberano, você não pode acreditar em coincidências. Não é coincidência Ruth ter ido trabalhar no campo de Boaz. Não é coincidência Ruth ter continuado a caminhada com Noemi. Tudo isso Deus vai providenciando de forma soberana, porque o nosso Deus é um Deus soberano. O nosso Deus é um Deus que dirige todas as coisas, querido. A sua alegria, no momento da sua alegria, Deus dirige a sua alegria. E no momento da sua tristeza, Deus também está dirigindo. Você já parou para perguntar para Deus, no momento de dificuldade, qual é o propósito daquela dificuldade? O porquê que você está passando por aquilo, e o que Deus quer que você aprenda, o que Deus quer que você amadureça com aquela dificuldade? Uma vez, uma líder minha, bem antes, ela falando comigo, e ela falou isso para mim, ela falou assim, olha, no momento da dificuldade, não fica reclamando, mas pergunta para Deus o que Ele quer que você aprende com isso, o que Ele quer que você amadureça com essa dificuldade, com essa luta. E depois disso eu comecei a
pensar nisso, porque todos nós, no momento da dificuldade, temos o costume de reclamar, e nós começamos a reclamar de tudo. Mesmo que não esteja tão ruim assim, nós começamos a reclamar de tudo. Mas nós nunca paramos a perguntar o que o Senhor quer com isso. O que o Senhor quer que eu cresça com isso, com essa dificuldade? Porque nós acreditamos na providência divina. Nós acreditamos que Deus dirige a nossa vida tanto nas coisas boas, quanto nas coisas ruins, nos nossos momentos ruins. E Ruth sabia disso. Ruth foi para o campo de Boaz, Ruth teve um encontro com Boaz, tudo isso porque Deus estava dirigindo a vida de Ruth e a vida de Noemi. Amém? E a terceira escolha, a terceira consequência da escolha de Ruth, foi que Ruth foi abençoada com o casamento. E desse relacionamento que Ruth teve com Boaz, eles se casaram. E nós percebemos que Deus abençoa as pessoas que fazem escolhas que o honram. Pessoas que fazem escolhas sábias. Deus está sempre ali, estendendo as suas mãos e abençoando essas pessoas. Não é isso que nos ensina a lei da semeadura? Você colhe o que você planta, certo? Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas da parte de Deus. Agora, se você plantar coisas ruins, sementes ruins, você vai colher coisas não tão boas da parte de Deus. É assim que tem que ser a nossa vida. E isso não é salvação por méritos, mas isso é simplesmente as consequências das nossas escolhas. E aqui eu não estou falando de salvação também, eu estou falando daquilo que nós fazemos, daquilo que nós escolhemos. Se você escolhe fazer aquilo que é certo, você vai colher coisas boas. Agora, se você escolhe sempre o caminho mais fácil, sempre aquilo que vai dar menos trabalho, e sempre aquilo que não vai ter tanta dificuldade para você, o que você acha que você vai recolher? Se você escolhe, por exemplo, na educação dos seus filhos, se você escolhe terceirizar a educação dos seus filhos e deixar que a escola, que o governo ensine e eduque ele, o que você espera do seu filho quando tiver 17 ou 16 anos? Que ele seja uma pessoa centrada e ame a Deus assim como você ama, sendo que você não educou, sendo que você não mostrou para ele o caminho que ele precisava seguir, e você deixou isso para o governo ou para as outras pessoas fazerem? Nós precisamos tomar cuidado, porque Deus abençoa as suas escolhas. Então escolha de forma correta. No momento da sua dificuldade, que no momento que você se vê diante de uma escolha muito grande, você possa parar e pensar: o que eu preciso fazer para honrar ao Senhor? Qual escolha eu vou escolher que honre ao Senhor, que adore ao Senhor, que glorifique o nome dEle? Porque se nós fazermos isso, se nós tivermos isso em mente, você pode ter certeza que Deus vai nos abençoar e Deus vai derramar sua graça sobre nós. Amém? E a quarta consequência da escolha de Ruth é que Ruth foi abençoada com um menino. E desse relacionamento, desse casamento, nasce um menino. Se você já leu o livro de Ruth, você sabe que o nome dele é Obed. E Obed significa servo. E se você ler a linhagem do rei Davi, você vai ver que o nome de Obed é o avô de Davi, um dos maiores reis que Israel já teve. Na linhagem dele tem um menino que foi filho de uma estrangeira, filho de uma mulher que teve escolhas sábias durante a sua vida. Abra lá sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, verso 5. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 5. Amém? Diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou Jessé. Olha que interessante, na linhagem do rei Davi, nós temos uma mulher aqui, Ruth, que é estrangeira. Nós temos uma mulher aqui que não é do povo de Deus, não é do povo escolhido, da raça eleita que os judeus eram. Nós temos aqui uma mulher que teve escolhas sábias. E é interessante que em Mateus, se você conhece um pouco, você sabe que Mateus foi escrito para os judeus. E é interessante que para o escritor Mateus ter colocado o nome de Ruth nessa genealogia, deve ter sido uma facada no peito dos judeus. Porque os judeus tinham aquela ideia de que eles eram um povo escolhido, eles eram um povo abençoado por Deus, e o povo estrangeiro não. O povo estrangeiro era inimigo de Deus. E nós vemos na linhagem de Davi, que era o rei que eles tinham mais consideração, nós temos uma mulher estrangeira. Imagina a facada que não deve ter sido no peito dos judeus, dos fariseus, a lerem isso, a verem que na linhagem real deles, tinha uma mulher que não era do povo deles, não era do povo de Deus.
mas para você ver como que Deus faz, como que Deus trabalha. Deus pega pessoas que muitas vezes nós não damos nada, e Deus coloca em lugares de honra, por causa das nossas escolhas, por causa daquilo que nós fazemos, por aquilo que nós temos a disposição de abrir mão, para adorar a Ele, para honrar a Ele. Amém? Então, que você possa ter essas atitudes, assim como Ruth teve. E na linhagem de Jesus, humanamente falando, nós encontramos essa mulher também, porque Jesus vem da linhagem de Davi. Abra em Isaías, é o último versículo que nós vamos abrir, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 ao 7. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Nós vemos que na história de uma mulher que teve escolhas sábias, na história de uma mulher estrangeira, nós temos aquele que nasceu como conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade e como nosso Salvador. Porque ela escolheu, porque ela teve a sabedoria de escolher aquilo que era correto no momento da dificuldade dela. No momento de escolha, ela não escolheu o caminho mais fácil, mas ela escolheu o melhor caminho, que era honrar a sua sogra e continuar com ela, cumprindo aquilo que, ajudando a sua sogra a passar por aquela dificuldade. Então, no momento da sua dificuldade, não escolha o caminho mais fácil, não escolha o caminho que vai te trazer mais prazer, escolha o melhor caminho, escolha Jesus. No momento da sua dificuldade, que você olha e fala assim: o que eu faço com a minha vida, eu não sei mais o que fazer, escolha aquilo que honre ao Senhor, e você tem certeza que aquilo vai fazer com que Deus derrame as suas bênçãos sobre você, e no momento da sua dificuldade, você vai ver as mãos poderosas do Senhor agindo, e te carregando, te guiando por isso. Amém? E para nós concluirmos, talvez você está passando por alguma situação difícil, assim como Ruth no começo dessa história, e novamente eu falo, tenha escolhas sábias, busque escolher o Senhor, busque escolher aquilo que agrade ao Senhor, porque nós vemos na história de Obed, que Obed, a palavra Obed significa servo, e em Isaías capítulo 42, verso 1, Jesus é chamado por Isaías de o servo do Senhor, e aquele que nos dá a alegria da salvação. De Ruth nasceu uma tipologia de Jesus. Obed, para os teólogos, é como uma tipologia de Jesus, mostrando que Obed era o restituidor daquela família. Aquele que ia fazer com que aquela família voltasse a ter valor novamente naquela cidade, naquela sociedade. Então, no momento da sua dificuldade, confie e faça como Ruth e busque descanso debaixo das asas do Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé nesse momento? Queria convidar a equipe de louvor para tocar aquela terceira canção que nós tocamos, tem tudo a ver com ele. E enquanto a equipe de louvor vai tocando, que você possa pensar em qual é a sua dificuldade. E se você nunca fez isso, coloque as suas dificuldades na mão do Senhor. Coloque os seus problemas na mão do Senhor e entenda que Ele pode te abençoar. E tenha um propósito de escolher sábias decisões diante dos problemas, diante das situações da sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque o Senhor não nos esquece, porque o Senhor, mesmo nas nossas aflições, o Senhor cuida do seu povo. Senhor, faça com que o nosso coração possa estar no lugar certo, que o nosso coração possa te honrar, que o nosso coração possa estar louvando ao Senhor em todo e qualquer momento. Senhor, ajuda-nos na nossa dificuldade, ajuda-nos nos nossos problemas, nas nossas lutas, que o Senhor possa estar conosco, Senhor. Que o Deus de Israel possa nos cobrir com as tuas asas e que nós possamos estar aconchegados no refúgio que é o Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos no Senhor, Pai, e assim nós louvamos, e assim nós glorificamos o Teu santo e poderoso nome. Amém e amém.
Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer,